espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. O Espírito Sheila. E envolvidos nessas vibrações de amor, essas vibrações de Deus nosso Pai, e dos amigos espirituais que nos abraçam amorosamente nesse momento, é que nós vamos iniciando o nosso encontro da tarde de hoje, rogando as bênçãos de Deus para que todo o trabalho transcorra em plena harmonia, em plena paz, conforme programação no mundo maior. Que a nossa boa vontade, o nosso esforço, a nossa coragem, o desejo de aprender cada vez mais e de vivenciar os ensinamentos de Jesus possam ser multiplicados em cada coração, encarnado, desencarnado, aqui conectado. Jesus abençoe a cada um de nós e permita, Senhor, permita a espiritualidade amiga, que em nome de Deus, nosso Pai, nós possamos iniciar o nosso encontro da tarde de hoje. Que assim seja. Então, Célia, boas-vindas. Eu acho que a Celinha também está aí, que eu tinha visto. Boa tarde. Célia, né? Boas-vindas, Celinha, né? Eu achei que fosse outra Célia, não é? Então, meus amigos, então a gente vai iniciando o nosso estudo, né? Deixando com a Sheila, por favor, Sheila, para nos conduzir aí, tá bem? Obrigado. Ok. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Hoje nós vamos dar sequência às reflexões sobre as diretrizes, né, do nosso plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, e a gente se organizou aqui no sentido de fazer essas reflexões que a diretriz 6 traz, mas antes, quando a gente se organizava para isso, nós fomos recapitular os nossos encontros anteriores. Nós começamos no dia 22 de julho, apresentando aí, né, o plano de trabalho, todos nós, e por isso eu já falo de uma vez, né, a gente fica bem tranquilo aqui, porque é um bate-papo em torno daquilo que esse plano vai trazendo na forma de tópicos. Então, quanto mais contribuição, mais reflexão a gente puder desenvolver em conjunto, eu penso que mais quentinho vai ficando o nosso coração e mais fortalecida a nossa vontade aí de entender e de colocar esse plano em ação. Então, vou pedir licença a vocês para a gente poder fazer uma retomada. E vocês vão entender por quê. Porque a diretriz 6, cujo nome a gente vai dizer daqui a pouco, né, embora todos já estejam aí com o material, ela, na verdade, para que ela aconteça, ela precisa se amparar em todas as outras diretrizes que nós já estudamos e naquelas que a gente ainda vai dar conta para fechar esse nosso ciclo de trabalho. Então, quando esse plano de trabalho ele surgiu, e aí eu estou falando da primeira versão do plano, retomando lá em 2007, e de lá para cá, esse documento que em 2027 ele vai fechar 2 décadas,
Então, esse plano, ele surge porque a ideia é que as ações, os projetos que a gente desenvolva na instituição espírita e que nós, como AME, como um órgão também que alimenta, auxilia, ampara, assessora as instituições, então esse plano ele vai surgir para que essas atividades elas tenham substância, clareza. E eu acho que vocês já notaram que quando a gente vai seguindo aqui a trilha de desenvolvimento desse material, não existe nenhuma pontuação que a Federação Espírita Brasileira traga que seja assim: faça na sua instituição espírita um evento com nomes X. Não. Quando a gente chega lá nos planos, né, nos projetos e nas ações, são encaminhamentos apenas, mas não tem assim uma forma, porque essa forma somos nós que vamos desenvolver conforme a realidade em que a gente vive. Então, esse plano, ele vem para trazer substância para o movimento espírita, orientação, suporte, clareza e, sobretudo, coerência com as obras básicas da codificação, com aquilo que é a doutrina espírita. E aí, então, para a gente recordar, nós vamos buscar aqui o que é a missão do movimento espírita, já que ele é um plano que se propõe a isso. E a diretriz 6 trabalha muito essa expressão movimento espírita. Então, vamos resgatar aqui o que a gente está trazendo, já foi discutido, mas só para a gente aquecer e organizar nossos pensamentos, qual que é essa missão do movimento espírita? Então, primeiro, o movimento espírita, né? Ele tem por proposta promover e realizar o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. E, além disso, existe aqui, saiu da configuração aqui, para vocês também saiu, não saiu? Que pena. Deixa eu ver o que aconteceu. Dá uma espremidinha na parte de cima da janela, aperta ela para baixo. Puxar? Apertá-la para baixo, ou subir. Apertá-la na horizontal, que vai aparecer. Espera aí. Isso aqui? Não, na horizontal. Horizontal, peraí. Isso. Para tentar espremer ela, isso. Aí. Mas desconfigurou. Desconfigurou de qualquer maneira. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Vocês me dão um segundinho? Eu vou só compartilhar, tá? Para a gente compartilhar novamente, para ver se não vai ficar bagunçado, porque senão vai bagunçar uma outra trilha que a gente fez ali também. Então, peraí. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint outra vez. Isso. Agora deixa eu compartilhar aqui de novo. Só um minutinho, pessoal. Peraí. Agora deu, Sheila. Só que você não vai poder fazer aquela jogada da cabeçada aí que o Marcelo falou, não. Não pode fazer sim. Deixa eu ver aqui. Ele não se configura por conta disso, não. Não, né? Não. Tá. Então, vamos lá. Agora está configurado direitinho? Agora está, tá bom. Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, só recordando aqui, então, né, que o movimento espírita ele tem por missão promover, realizar o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, primeiro ponto, primeira finalidade dele,
E a segunda, colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Quando a gente fez a leitura desse segundo objetivo aqui, pode parecer pretensioso, né? Porque colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade, mas se a gente pensar, é uma questão democrática, porque todas as pessoas elas têm direito a acessar qualquer conhecimento. E por que não? No roteiro desses conhecimentos diversos, a que a humanidade tem acesso, por que não estar também aí dentro a doutrina espírita? Então, a gente não pode perder de vista que esse plano de ação e que a diretriz 6 em especial, ela considera, dentro desse processo da unificação do movimento espírita, colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de toda a humanidade. E para que esses objetivos eles aconteçam, é preciso, né, que a gente considere que as atividades, qualquer atividade que a gente vai desenvolver na nossa instituição, como o AME, né, ou como qualquer outro órgão federativo, que todas essas atividades elas estejam em consonância com as seguintes diretrizes trazidas pelo plano de ação nosso, né, o plano de trabalho do movimento espírita brasileiro. Então, que diretrizes são essas? As que nós estamos estudando. Então, nós já passamos aqui, ó, pela diretriz 1, que trata da difusão da doutrina espírita, a diretriz 2, que cuida da preservação da unidade e universalidade dos princípios da doutrina espírita. A diretriz 3 traz a integração das áreas funcionais, que a área de estudo do Espiritismo, a área de estudo minucioso do Evangelho de Jesus, a área da família, né, a área da mediunidade, a área do diálogo, atendimento, né, fraterno, do acolhimento fraterno. Então, que essas áreas estejam integradas. Nós também já visitamos aqui a diretriz 4, que é a adequação dos centros espíritas para atendimento às suas finalidades e multiplicação e implantação de novos centros espíritas. No nosso último encontro, né, sob a orientação da Gisele, nós vimos a diretriz 5, promoção e sustentabilidade doutrinária, a sustentabilidade ética, sociopolítica, cultural, ambiental, econômica e espiritual do movimento espírita brasileiro. Vamos estudar ainda, né, discutir a diretriz 7, que é a formação continuada de trabalhadores e lideranças espíritas. A diretriz 8, que traz a promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo. A diretriz número 9, participação do espírita na sociedade. A 10ª diretriz, orientação e engajamento da juventude nas atividades do centro e do movimento espírita. E a gente entende aqui que essa diretriz 10, quando formos pensar sobre ela, precisa ser muito bem pensada, porque ela, inclusive, garante a sustentabilidade do trabalho, né? Agora há pouco, antes de a reunião começar, a Helena dizia, no diálogo aí com o seu Geraldo, e a dificuldade, muitas vezes, que nós temos de arregimentar trabalhador. Então, o jovem é essa preciosidade que a gente tem e a gente precisa dar sustentação a esse jovem dentro do centro espírita. E a última diretriz, inclusão e acessibilidades nas atividades do centro e do movimento espírita. As de verde, aquelas que nós já estudamos. As de azul, as que vamos estudar no próximo ano. E a de amarelinho aqui é a de hoje, que é a diretriz 6, que trata da união dos espíritas e unificação do movimento espírita. Então, aqui a gente recapitulou, né? Então, só para a gente fechar, as finalidades do movimento espírita, do trabalho dentro do movimento espírita, a missão que ele tem,
Essa missão desenvolvida considerando essas 11 diretrizes, que são caminhos, que são trilhas, são percursos itinerários que nós vamos desenvolvendo para trazer um movimento espírita robusto, né? Eu gosto de dizer assim, com substância. Quando a gente abre o nosso plano de trabalho, nós vamos ver que ele se organiza o tempo todo numa trilha, quer dizer, para que a gente possa pensar com cautela em cada uma dessas diretrizes, o plano de trabalho, ele organiza cada uma delas seguindo essa trilha aqui, olha. Primeiro, é apresentado o objetivo da diretriz, isso tem que estar muito claro para nós, porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve para mim, então eu preciso ter muita clareza quais são os objetivos, ou qual é o objetivo de cada uma dessas diretrizes. Depois, na sequência, o nosso material vai fundamentar esses objetivos. E aí, essa fundamentação, ela vem de onde? Ela vem do Evangelho de Jesus. Então, vocês já deu para a gente perceber que na fundamentação evangélico-doutrinária, nós começamos sempre com fundamentações teóricas extraídas dos ensinos de Jesus. Então, são falas de Jesus, orientações de Jesus. Depois, a gente vai para o próximo movimento, que é buscar a fundamentação dentro da obra básica da codificação. Então, primeiro, a fundamentação teórica busca os ensinos de Jesus. Depois, a gente vai buscar fundamentos dentro da doutrina espírita. E finalizamos com as obras de outros autores, né, da doutrina, quais sejam, a gente passou por Emmanuel, por André Luiz, Bezerra de Menezes, ora Leon Denis. Então, a gente tem essas etapas de fundamentação que são apresentadas no nosso material. E por que a fundamentação? Porque se eu sei onde eu quero chegar com aquela diretriz, agora eu preciso buscar substância para dar clareza à maneira como eu vou colocar aquele objetivo em ação. Então, a fundamentação, o próprio nome já diz, né? Ela fundamenta, ela ampara, ela sustenta o conhecimento daquele objetivo para que eu possa chegar no meu fim. E aí, essa fundamentação, ela nunca perderá de vista. E se a gente pudesse fazer esse exercício aqui, ficaria bem fácil de a gente identificar, ela nunca perderá de vista os 4 grandes eixos que sustentam todo esse plano de trabalho. Quais são esses 4 grandes eixos? A visão de futuro do Espiritismo, a educação, missão e compromisso dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Se a gente tivesse de colocar as 11 diretrizes guardadas em caixinhas, nós, com certeza, conseguiremos colocar cada uma das 11 diretrizes que nós apresentamos aqui em um desses eixos ou em mais de um desses eixos. E só aí, então, dessa etapa da fundamentação é que o material traz ações e projetos, mas a gente reforça aqui, não é projeto pronto, não é ação delimitada, são encaminhamentos de atividades que vêm de uma forma bem generalizada, para que, dentro da realidade com a qual nós trabalhamos, nós possamos fazer o desenho, o traçado dessas ações e desenvolver esses projetos. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Ok, Sheila. Ok, tranquilo. Então, a gente agora chega na nossa diretriz 6. A nossa diretriz, ela trata da união dos espíritas e unificação do movimento espírita. E aqui eu preciso da ajuda de vocês de verdade. Por quê? Porque o que me chamou a atenção nessa diretriz, antes de ler os objetivos que ela traz, antes de a gente
buscar o conhecimento ali da fundamentação evangélico-doutrinária e chegar lá nas ações e nos projetos, o que primeiro me chamou atenção é o que nós destacamos aqui. Eu fiquei assim me perguntando por que é que o nome da diretriz é União dos Espíritas e Unificação do Movimento Espírita. Por que eu me perguntei isso? Porque poderia ter sido assim, União dos Espíritas e do Movimento Espírita, ou Unificação dos Espíritas e do Movimento Espírita. Por que trabalhar com duas palavras que pertencem à mesma família, que têm a mesma base de estrutura formativa, que é união e unificação? Isso chamou atenção. Será que tem alguma diferença no emprego dessas palavras? Deu para vocês entenderem qual foi a minha dúvida aqui quando eu li o nome dessa diretriz 6? Por que dois nomes para alinhavar essa diretriz, se essas duas palavras fazem parte da mesma família linguística? O que a gente poderia começar a pensar aqui que existisse aí de diferença, o que existe, o que a gente pode dizer que exista de diferença entre união e unificação, se é que existe diferença, e aí eu jogo a bola para vocês, para a gente pensar junto de verdade. Como é que a gente poderia... É possível a gente estabelecer alguma distinção aqui entre um e outro, gente? Vamos queimar neurônio aqui para pensar junto nisso. Vou ficar quietinho um pouquinho para vocês pensarem, tá? Gente, a Sheila é danada. Ela já sabe tudo, ela fica fazendo a gente pensar, tá vendo? Como essa menina é, tá vendo? Ah, Marcelo, mas aqui sabe o que foi? Que eu fiquei com um nó, confesso com vocês, fiquei mesmo com um nó aqui, e comecei a tentar desfazer esse nó, viu, gente? Comecei. Eu posso dar minha opinião? Pode, por favor, porque eu quero mais, assim, sabe, mais repertório aqui nessa distinção. A união não tira a individualidade de cada um na forma de ser, na forma de agir, ou seja, os espíritas precisam ser, sim, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um tratando do seu processo de trabalho, né, evolutivo, no seu tempo, no seu ritmo, e se transformando de acordo com o que for possível. Então, a união, ela dá essa liberdade aos espíritas de estarem juntos sem perder suas características individuais. A unificação já traz para mim uma ideia mais de padronização. Ou seja, ali a gente tem um movimento espírita que segue as mesmas diretrizes ou que segue a mesma orientação. Então, eu acho que como o movimento espírita não precisa dessa liberdade de desenvolvimento, respeitando individualidades, o ideal é que exista um respeito, né, às questões doutrinárias, um respeito à forma de fazer que não desvirtue os princípios da doutrina espírita. Né? Então, nesse sentido que acho que as duas palavras, elas são bem colocadas na frase ali. Uhum. Obrigada, Marcelo. Alguém pensou mais nessa diferença? E podem ficar tranquilos que a gente não vai chamar ninguém, não, tá, pessoal? O que é para a gente relaxar. Sheila, enquanto o pessoal vai pensando aí, né, porque certamente que muita gente vai querer falar aí, mas eu vou só somar um pouquinho com o que o Marcelo colocou aí, que eu vim pensando assim, né, a união vamos dizer assim, é o esforço, mais ou menos o que ele disse, o esforço de cada um, vamos dizer assim, de acordo, dando o máximo.
é um esforço de cada um dando o seu máximo, né? É a individualidade dando o máximo, de tal forma que, como carregando o peso, fica mais leve, porque todos estão dando o seu máximo dentro das suas possibilidades. A unificação seria a continuidade desse máximo na mesma direção, ou seja, sem ser um cabo de guerra, né? Todos caminhando na mesma direção, ou seja, direcionando essa força individualizada para o mesmo ponto. Tá? Seria como que estivéssemos pensando igual, né? Pensando igual. Todos fazem, vamos dizer assim, a mesma coisa, mas obedecendo a um ponto comum, onde temos que chegar. Mais ou menos isso que eu gostaria de somar. Eu acho que a Lucilena tinha aberto o microfone, não sei. Não vi aqui, viu, Lúcia? Desculpa, não vi. Nada, querido. Pode ficar à vontade. Nada. Mas é isso mesmo. Eu penso que a união dos espíritas é aquela interação de um espírita com o outro, de uma casa, né? Dos espíritas em si, para acabar com isso, assim, a minha casa, né? Meu centro, minha instituição. Então, é a união mesmo, é aquela coisa que a AME e o SEM, né? Querem fazer. E a unificação do movimento espírita é o quê? É dessa união que a gente consegue a unificação, porque todos vão falar a mesma língua, ou seja, a língua de Kardec, né? Vão falar a mesma língua, cada um vai trabalhar, tudo bem, cada um trabalha do seu jeito, cada casa trabalha do seu jeito, mas sempre dentro, né, daquilo que Kardec nos, né, passou para a gente. Ok. Mais alguém? Podemos... Alessandro levantou a mão. Isso, Alessandro. Olá a todos. Boa tarde. Eu pensei aqui na questão até de palavras mesmo. A palavra união tem mais a ver com indivíduos, né? Para evitar, como o nosso primeiro companheiro falou, uma ideia de transformar coisas diversas numa coisa só. Então, acho que ela é mais aplicada mesmo à união de espíritas, a união das casas espíritas. Eu acho que por questão até de palavras mesmo tem mais sentido. E também dá a ideia do que o próprio compromisso, né, da doutrina espírita, no seu aspecto moral, que Jesus fala de nos amarmos uns aos outros, vai ter mais sentido usarmos a palavra união do que uma unificação dos espíritas, não amar-vos uns aos outros, né? E esse termo, ele fala praticamente, se for pegar o contexto, para os discípulos que estavam próximos ali, que vai se estender para todos nós, lógico, né? E entendo que a palavra unificação, como ela tem mais sentido ser aplicada ao movimento espírita, porque, no fundo, esta unificação, ela está trabalhando um processo dentro de outro processo, que o movimento espírita são atividades, né? Estudo, que a gente está estudando aqui, a gente já sabe disso, estudo, prática, aquela coisa que a gente estuda. Quer dizer, são atividades, então tem mais sentido usar essa palavra unificação para que essas atividades que são feitas ou de forma individualizada no nosso dia a dia, como espírita, né, ou como uma instituição, tenha um ponto de alinhamento, por isso unificação, para atingir um ponto maior, né, e levar o espiritismo ao alcance das pessoas. Então, como é um processo, tem mais a ver com unificação. É aquela ideia de entender que, de alguma forma, por mais que a gente seja bons, e alcancemos destaque, no sentido moral da palavra, né, de exemplo, para atingir toda
levar o espiritismo ao alcance de todas as pessoas com o esforço de todos os espíritas. Não, é humanamente impossível. Nem Jesus tentou isso, né? Eu vejo mais nesse sentido. Com a questão mesmo de palavra, é uma questão das ideias mesmo, né? Elas estão muito ligadas, mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser diferenciadas, sim. Uhum. Parece uma certa contradição do que eu disse, mas eu entendo mais ou menos dessa forma. Joia. Helena? Helena quer falar. Realmente, né? Tudo que já foi citado, né, está dentro do contexto, mas resumindo tudo isso, eu penso que é somente através da união dos espíritas, né, da nossa união, que conseguiremos unificar. Exatamente, Helena. Celinha, você também abriu o microfone? Não? Não? Gente, então, olha só, vamos organizar, porque, veja bem, às vezes a gente vai passando pela leitura das frases, e como a gente conhece o sentido das palavras, a acepção das palavras, a gente faz uma interpretação num bloco único e não vê que, por exemplo, no próprio nome da diretriz, a gente tem diferença, porque existe diferença ali entre a união e a unificação, né, que foi pontuada aqui por todos nós, e saber dessa diferença organiza o nosso pensamento como trabalhador espírita, no sentido de a gente alcançar tanto uma, a união, quanto outra, a unificação. Então, às vezes a gente essencializa, a gente faz aquela leitura e essencializa, coloca tudo num pacote único, mas o Alessandro colocou ali que é preciso mesmo a gente distinguir uma da outra. E aí a gente foi para começo de conversa, né? Quando a gente quer organizar o pensamento, o primeiro lugar que eu vou é buscar o sentido da palavra. Então, eu volto lá na base, onde é que a palavra foi definida, consulto essa definição da palavra em vários, né, dicionaristas, e com vários dicionaristas e dicionários, para depois a gente começar a desfazer o nó. Então, veja bem, quando a gente busca o dicionário, eu já vou colocar aqui a união e já vou colocar do lado a unificação. A gente encontra esses dois conceitos, melhor dizendo, né? Essas duas definições. União, substantivo feminino. Reunir-se, associar-se, juntar-se, ligar-se afetivamente. Aí a gente vai lá para o outro lado. Unificação, substantivo feminino. Ação ou efeito de unificar. Reunião, apareceu reunião lá na definição de união também. Reunião em um todo único de coisas diversas. Centralização, federação, e olha que bacana, união. Olha o que a gente consegue reparar daqui, né? Que união traz uma diferença para unificação. E aí, quem quiser pode apontar essa diferença, que eu penso que é uma diferença bem significativa. Quando a gente faz a leitura do verbete união e do verbete unificação, existe algo que foi depositado lá na união e que não está presente na unificação. Porque, em linhas gerais, as demais acepções de unificação se assemelham muito às acepções de união. O que seria esse algo que a união está trazendo, que não está ali explícito na unificação? O ligar-se afetivamente? Exatamente, Marcelo. Olha aqui. Ligar-se afetivamente. Aí a gente já começa a limpar o campo aqui agora, para pensar. União dos espíritas. Nós, espíritas, precisamos nos juntar, mas não somente nos juntar, nos reunir, mas levar para esse movimento de reunião, de juntamento,
de associação, o aspecto afetivo. Eu preciso me permitir ser afetado positivamente pelo outro e afetar o outro positivamente, porque senão eu não tenho união, eu tenho grupamento. Mas para que eu eleve esse grupamento para o status de um corpo unido, eu preciso colocar ali vinculações afetivas. E eu não estou dizendo aqui, pessoal, que nessas vinculações afetivas a gente tenha só aquilo que traz o bem-estar para nós. Em tese, teria de ser, mas a gente sabe que os maiores problemas nossos aqui e do outro lado também dizem respeito às nossas vivências relacionais. Então, aqui a gente tem uma encrenca com a diretriz 6 para resolver, porque ela pretende a união dos espíritas, dentre outras coisas, pela vinculação afetiva. Aí, quando a gente caminha para a unificação, é muito interessante que o dicionário traz que a unificação também requer união. Olha aí. E se a unificação me remete novamente para o verbete união, é porque, para que ela seja efetiva, ela também tem de acontecer dentro dessas vinculações do afeto, da amorosidade, do respeito. A união, e aí todo mundo aqui acho que conseguiu, né, localizar isso muito bem, ela vai tratar de um contexto menor. São pessoas, pequenos grupos, né, ali dentro da minha instituição, da casa espírita a qual eu pertenço. Então, eu vou me unir àqueles trabalhadores, àqueles frequentadores, nessas vinculações afetivas. A unificação, ela expande esse processo da união, e aí a Helena colocou muito bem, para que a unificação ocorra, é preciso a união, acho que deu para a gente, né, identificar aqui por que isso acontece, mas a unificação, ela já é algo maior, que extrapola aquele contexto menor, porque agora é a união de vários pequenos contextos que vão se tornando contextos maiores, a ponto de formar aí, por exemplo, as federativas, as alianças, os conselhos, né? Então, a unificação se sustenta na união. Agora, eu queria destacar um ponto aqui que é bem importante, porque o verbete de unificação diz assim, olha, reunião em um todo único. Esse todo, ele é único, mas, e aí a gente precisa tomar bastante cuidado aqui, ele é uno, mas ele é uno na diversidade. Ele é uno respeitando as diferenças. É aquele ponto comum que nós vamos seguir, mas a maneira como eu vou seguir aquele ponto comum vai depender do contexto onde eu trabalho. Por isso, no plano de trabalho, lá na etapa de ações e projetos, nós não temos projetos delineados. Nós temos encaminhamentos de ações e projetos. Por quê? Porque o que essas ações e esses projetos vão ter em comum? Os objetivos daquela diretriz. E o que eles vão ter de diferente? O respeito às especificidades de cada instituição. Porque, senão, nós cairíamos num processo, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de uniformização. Unificar é uma coisa, uniformizar é outra. Quando a gente fala de uniformização, a gente se lembra aqui de um mito de Procusto. Tenho certeza de que alguém aqui já ouviu falar dele, né? Procusto
faz parte lá da mitologia grega, é um personagem da mitologia grega. Ele é um dos personagens da história de Teseu, que nós conhecemos bem, né? Foi aquele herói que conseguiu sair do labirinto, que conseguiu vencer o Minotauro. Então, Procusto também é personagem dessa dinâmica de Teseu. Teseu foi quem conseguiu dominar Procusto. O Procusto, ele era um homem muito mau, é um semideus, né, muito mau, e ele vivia numa serra, a Serra de Eleusis, e todos os viajantes que passavam por ali, ele convidava para pernoitar na casa dele. Acontece que esses viajantes tinham de dormir na cama de Procusto, e a cama de Procusto era uma cama de ferro exatamente da medida de Procusto. E o que ele fazia? Se o viajante, ao se deitar na cama dele, fosse alto demais e as pernas sobrassem para fora da cama, ele amputava aquela parte que estava sobrando ali no dormitório, né? Se o viajante fosse pequeno demais, ele esticava aquele viajante até que ele tivesse a medida exata da cama de ferro de Procusto. E aí, o que esse mito traz à tona para discussão? Exatamente essa questão da intolerância com relação ao outro, a forma de pensar do outro, mas também com um desejo intenso de uniformizar. A gente não consegue, cada um tem um tamanho. Deu para entender isso, pessoal? Faz sentido? Tá certinho aqui? Deu para organizar, então, o que é a união numa instância menor e que ela realmente alimenta a unificação e que unificar não é uniformizar, porque senão a gente não considera as diferenças. Certinho, então? Então, vamos caminhar aqui para os objetivos da diretriz 6. Essa diretriz apresenta 4 objetivos gerais. O primeiro objetivo, eu não sei vocês, né, mas aqui, quando se fala da diretriz 6, é pano para manga, porque está falando de convivência. Então, vem aqui o primeiro objetivo: desenvolver o trabalho de união dos espíritas e dos centros espíritas, unidade menor. Então, desenvolver o trabalho de união dos espíritas e dos centros espíritas. A pergunta que fica aqui, não vamos responder, para a gente pensar. Como promover união entre nós espíritas nas nossas instituições espíritas? Da mesma forma, desenvolver esse trabalho de união dos espíritas e dos centros espíritas, mas também da unificação do movimento espírita. Gente, vamos pensando aqui. Se numa realidade menor já dá pano para manga, numa realidade maior que é unificar o movimento, como é que a gente pode administrar isso, né? E a diretriz ainda traz nesse objetivo que esse desenvolvimento tem de vir como causa natural da vivência dos ensinos espíritas e como atividade indispensável ao fortalecimento, à ampliação, ao aprimoramento do movimento espírita em todas as suas realizações. Eu entendo assim que nunca como hoje tem sido tão necessária essa união e essa unificação, exatamente porque nós caminhamos num mundo hoje em que a gente tem acesso ilimitado às informações, em que nós estamos e usamos as redes sociais, né, para divulgar, para se divulgar, para falar, para, né, enfim. Então, como essa questão do uso, por exemplo, das redes sociais, que é uma ferramenta excepcional no sentido de integrar,
como a gente tem visto, na verdade, fragmentação. Não é? Então, esse objetivo, primeiro objetivo dessa diretriz, ele já dá muito pano para a manga para a gente pensar. E aí, quando eu fiquei aqui matutando de cara nesse primeiro objetivo, nas leituras, nas pesquisas que nós fomos fazendo, tanto do plano de trabalho como outras fontes, nós tomamos conhecimento, e todos aqui vão se lembrar dessa figura, de Honório de Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira e que trabalhou durante muitos anos como diretor de assuntos da unificação lá da União Espírita Mineira. Em 2007, mais precisamente em junho de 2007, 4 meses antes da desencarnação dele, numa conversa sobre unificação, o senhor Honório de Abreu constrói uma fala que, quando eu li, ela mexeu muito com as minhas reflexões e mexeu muito com o meu coração. Eu trouxe essa fala para dividir com vocês. Então, Honório de Abreu vai dizer assim: trabalhar na unificação é pensar grande e trabalhar no pequeno de sua órbita, com carinho e dedicação. Olha que frase, né, que dá o que pensar. Quer dizer, trabalhar na unificação é, de fato, um trabalho de fôlego, então é pensar grande. Mas para que eu chegue lá na unificação, eu preciso trabalhar no miúdo, eu preciso trabalhar no pequeno do contexto onde eu estou, com carinho e dedicação. Olha como, então, esses conceitos, novamente, gente, eles se encontram, né? União dos espíritas e unificação do movimento espírita. Helena foi muito inspirada aí quando ela realmente disse: para chegar na unificação, eu tenho que cuidar da união. Tudo bem até aqui, gente? Podemos seguir? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, seguiremos, tá? Vamos seguindo aqui. Aí vem o segundo objetivo, aliás, antes do segundo, né? Já que nós estamos falando do movimento espírita, acho que é importante a gente resgatar aqui, então, nesse processo da unificação do movimento, como ele é grandioso. E aí, nós encontramos esse gráfico e achamos bastante interessante, bem resumitivo e bem esclarecedor. E esse gráfico traz para nós, então, os personagens do movimento espírita. Ali no miolo, nós temos a causa, que é a doutrina espírita. E aí a gente volta lá naquele objetivo do plano de trabalho, né? Que é promover e realizar a difusão da doutrina, o estudo da doutrina e a prática da doutrina. Então, está aqui, ó, no miolo, a doutrina espírita que propicia ao ser humano o esclarecimento sobre a sua realidade espiritual, atende às suas necessidades e promove sua educação integral no campo moral, intelectual e social. Por isso, a gente retoma, né? Um dos objetivos do movimento espírita é fazer com que a doutrina esteja acessível e a serviço de toda a humanidade. Se lembram lá do começo da nossa conversa, né? Em que a gente achou inicialmente que aquele objetivo fosse pretensioso, mas está aí a razão. Envolvendo essa causa, nós temos o público espírita. Esse público espírita é aqui, em princípio, o frequentador da casa espírita, seja presencialmente, seja virtualmente, mas que é uma potência que pode ser convertida em trabalho dentro da instituição. E aí, sim, ele se tornar um trabalhador espírita, que é aquele que exerce de forma continuada as suas tarefas na casa espírita. E a sociedade, que é o conjunto de todas as pessoas e organizações públicas, privadas e não governamentais, e envolvendo todos esses personagens, vêm os agentes federativos. Então, o movimento, de fato, num trabalho de unificação, é um trabalho de pensar grande, mas trabalhar no pequeno, lá dentro
da nossa casa espírita, do nosso grupo de trabalho. Segundo objetivo, promover e realizar atividades que possibilitem o intercâmbio de informações e de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os órgãos de unificação e as entidades especializadas. O que nós temos nesse objetivo aqui? É tão bom quando a gente, por exemplo, na nossa realidade, a gente vai vivenciando um problema, um desafio, e a gente consegue fazer uma rede de troca, de intercâmbio, de partilha, e ouvir aquele que viveu ou está vivendo aquele mesmo desafio e partilhar com ele a forma como ele está lidando, para que a gente possa, de repente, se ajudar mutuamente. Então, por isso que esse intercâmbio é importante. Quantas campanhas se tornaram nacionais exatamente porque esse intercâmbio aconteceu entre os órgãos unificadores? Quantas campanhas da União Espírita Mineira, por exemplo, ganharam fôlego junto à Federação Espírita Brasileira? Exatamente por quê? Porque há os momentos de partilha. Isso nos fortalece. A gente se identifica e a gente vê que a gente não está caminhando sozinho, que às vezes o problema ele é o mesmo em circunstâncias e contextos diferentes e que a gente pode se inspirar, adaptar para ver se funciona naquele espaço onde nós estamos. Penúltimo objetivo, oferecer condições para o conhecimento e a implementação das recomendações, dos documentos orientadores, como é o plano de trabalho, é um documento orientador, e das campanhas aprovadas e lançadas pelo Conselho Federativo Nacional e pela Federação Espírita Brasileira. Então, a gente tem aqui, nós colocamos os cartazes de algumas campanhas, inclusive o último cartazinho aí, né, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que é uma campanha permanente de valorização da vida. Se vocês conseguirem enxergar ali, ó, tem a logo da União Espírita Mineira. É uma campanha que partiu das Minas Gerais e que tornou-se nacional por conta desses movimentos de intercâmbio. Último objetivo aqui. Aliás, eu queria só voltar aqui, gente, nesse segundo objetivo. Alguém tem alguma dúvida quando se diz aqui, olha, entre os órgãos de unificação e as entidades especializadas? É claro para todo mundo que sejam as entidades especializadas? É tranquilo? Que aqui é só para a gente lembrar que essas entidades especializadas, elas são, por exemplo, aquelas instituições espíritas, mas que trabalham com uma atividade específica. Por exemplo, né, a gente tem o Hospital Espírita André Luiz, por exemplo, né, um abrigo, né, uma casa que acolhe idosos, uma escola. Então, são essas entidades especializadas que, por serem pública e notoriamente entidades espíritas, né, intituladas espíritas, elas também devem ser abraçadas aqui nesse movimento de unificação. Tá bem? Não confundir com a instituição espírita, o centro espírita. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Se alguém quiser falar, por favor, tá? O último objetivo, promover a conscientização dos trabalhadores espíritas acerca dos princípios e práticas que fundamentam a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita, fortalecendo a concepção de rede fraterna e colaborativa de aprendizado e trabalho envolvendo os espíritas, as instituições espíritas, os órgãos de unificação e as áreas funcionais para o estudo, a prática e a divulgação do espiritismo. Nós colocamos aqui, né, algumas áreas, área de estudo, infância e juventude, família, comunicação social, assistência e promoção social, área da mediunidade
e são muitas outras as áreas, né? Mas essa conscientização de que, por exemplo, e aí eu digo porque acho isso tão bacana, né? Quando alguém promove determinado evento e a gente que promove ou outro que promoveu, quando a gente percebe outros companheiros vindo, né? Para poder ou prestigiar aquele momento, para dar força, estando presente ali, o nosso coração ele fica mais quentinho, a gente se fortalece. Então, é importante que a gente sabe, as agendas, as nossas agendas, elas são todas, né, gente? As nossas são muito apertadas, mas é sempre bom quando a gente pode, de repente, fazer esse intercâmbio. Então, está tendo a Semana Espírita lá em Cataguases. A gente podendo, obviamente, né? Tão bom. Quem está lá e vê o de fora chegando, é muito bom. A gente se sente valorizada, aquecida, acolhido, abraçado, dentro da nossa própria cidade, né? Da nossa própria região. Essa troca, ela é muito importante. Nesse particular, eu sinto muita saudade, eu sei que acontece em algumas, mas há algum tempo aconteciam com mais recorrência. Sinto muito saudade das caravanas. Eu sei que eu vou dizer uma coisa aqui do tempo do EPA, vamos ver se alguém vai se lembrar aqui junto comigo, por favor. Eu estou me lembrando aqui das coesões. Alguém se lembra das coesões? A confraternização espírita da Zona da Mata? Sem dúvida. Ai, que bom, graças a Deus. Eu sou a única, então, mais antiga. Eram as coesões, e às vezes elas aconteciam em Manhuaçu. Me lembro muito que eu ia, de verdade, eu ia com 7, 8 anos acompanhando meu pai e minha mãe, para todo canto nessas coesões. E como era gostoso! A gente ficava na casa dos confrades, então os confrades se organizavam para receber as pessoas, e era uma coisa muito gostosa. E ali a gente voltava revigorado, cheio de anotação, de reflexão, de partilha, né? Eu sei que nós vivemos tempos atribulados, pessoal. Estou só resgatando essas lembranças, porque elas foram afetivamente tão marcantes para que a gente possa, né, reforçar esse objetivo da diretriz, desse intercâmbio, dessa rede colaborativa, desse aprendizado conjunto, desse fortalecimento. Ok? Alguém quer falar? Vou beber uma aguinha aqui. Celinha. Pois Sheila, eu tinha 3 anos nessa época, tá? 3, Celinha? Era muito bom mesmo. Não, já era mais velhinha, mas era muito bom mesmo. E é importante, né, embora seja outro momento, a gente lembrar, né, essas experiências anteriores, o que a gente pode trazer de volta, né? Porque é muito importante nós, para que exista a união, a confiança, o trabalho comum, é preciso que a gente desenvolva uma convivência, né? Sem convivência, a gente fica se olhando de longe, né? Uhum. É muito importante isso mesmo. Sim, sim. E também aproveitar e essa lembrança sua das campanhas da FEB, inclusive a prevenção ao suicídio, que a gente está vivendo momentos tão difíceis, a gente se abraçar nesse esforço, falar nas palestras públicas, quando for possível. Só peguei essa deixa. Muito obrigada. Ótimo, excelente. E assim, algo que é muito importante, né, e está aí contemplado, vamos passar para o senhor, tá, seu Geraldo? E que está contemplado aí num dos objetivos dessa diretriz é exatamente a gente não se omitir na divulgação dessas campanhas, né? É falar dessas campanhas no Centro Espírita, porque aqui nós estamos representando AME, não é, pessoal? Então, a gente divulgar para o Centro Espírita e estimular que os centros, por sua vez, divulguem essas campanhas nos seus espaços. Seu Geraldo. Sheila, eu penso que hoje o nosso coração está pedindo isso, sabe? Sempre pediu, né? E apesar desse espaço que houve aí, né? Desse ato que houve, da época aí que você citou, e hoje, a gente percebe que hoje
a gente aos poucos, é muito lento, mas aos poucos eu acho que a gente está voltando a essa situação, sabe? Não, evidentemente, tal qual, porque os tempos são outros, igual a Celinha disse, mas eu penso que isso tem que começar bem dentro de casa. Tipo assim, como a gente está começando, uma área ou um departamento está fazendo trabalho conjunto com outro, seja no centro espírita, seja no órgão federativo, os órgãos, os departamentos ou áreas irem se integrando, né? Porque isso é uma integração. E aí, à medida que dentro daquele órgão as coisas começarem a funcionar, né, aquilo começa a sair, como que saindo de dentro para fora, né? Então, hoje nós já estamos começando, a gente está vendo aí algumas pequenas caravanas acontecendo, outros ameaçando a começar, não é? Mas assim, aquecendo aos pouquinhos, mas a gente percebe que algo nessa direção está sendo acionado pela espiritualidade, graças a Deus, né? Então, eu penso que a gente está aquecendo de novo, está aquecendo, é lento, mas estamos aquecendo, graças a Deus, né? Isso aí. Porque realmente é necessário, né? A gente tem que viver junto, né? Essa união, né, de que foi Isso, falado, né? isso. Da união já surge a unificação, que, na verdade, também acaba sendo a união afetiva. E aí a gente vai conseguindo caminhar, né, de uma forma mais segura, né? Porque um se apoia no outro, um se torna, né, apoio para o outro, né? Coração para o outro. Então a gente fechou aqui os objetivos. E o segundo passo, dentro daquele esquema anterior que nós apresentamos, né? Cada diretriz, ela percorre a trilha dos objetivos, o segundo passo é a fundamentação. Quando a gente busca o material para identificar as fundamentações, todos que estão com o material aí vão ver que geralmente vem uma lista considerável de fragmentos que trabalham os assuntos que vão fundamentar a diretriz. No caso nosso aqui, a diretriz 6. Então, a proposta, gente, para que a gente também não caia na repetição, a gente vai passando esses fundamentos, e aquele que quiser fazer um ou outro comentário a respeito de cada um deles, né, fique muito à vontade, tá bem? Porque como eles têm um eixo comum, que é falar da união, da afetividade, acaba que, às vezes, ao comentar uma das fundamentações, a gente vai para o espaço, escorre para o espaço da outra. Então, para a gente não ficar repetitivo, fiquem à vontade também para trazer, às vezes, uma perspectiva diferente das fundamentações. E aí a gente, então, passa para esse caminho do meio, começando, conforme a gente disse, sempre com a base do Evangelho de Jesus. E aí vem a fala de Jesus, conhecidíssima nossa, em que ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se alguém quiser comentar. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Na sequência, não se preocupem que a gente não vai pular toda a fundamentação, não, tá? Mas a gente vai amarrar essas fundamentações para falar sem repetir. Aí vem Jesus novamente dizendo: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu queria que a gente fosse pensando nelas e em que medida elas se encaixam na diretriz 6. A primeira fala de Jesus é bem explícita, né? Ela se encaixa lá na união e na unificação, porque ela traz a questão da afetividade. A segunda, de que forma ela se encaixa na diretriz 6, a fim de que todos sejam um. Aí a entrada, né? A fim de que sejamos unidos.
Vem agora a parte que caminha para as obras da codificação. Então, nós temos aí abrindo a fundamentação da parte da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Essa fala do Espírito de Verdade, ela cutuca bastante a gente, né? Porque alguém disse aqui hoje, eu não me lembro quem foi, num comentário, mas às vezes a gente, como somos ainda imperfeitos, construímos um trabalho dentro da instituição e a gente diz assim, não, mas a nossa instituição foi a primeira a fazer tal coisa. Como se ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira, se isso fizesse a diferença no processo. Na verdade, importa é que aquilo, a obra, tenha sido feita. E aí, então, por isso, né, vinde a mim, vós que sois bons servidores e que soubesses impor os vossos ciúmes e as vossas discórdias em silêncio. Agora, como é que a gente faria isso, hein, gente? Vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Como é que a gente impõe silêncio ao ciúme, à discórdia, a tantas outras dificuldades que a gente traz? Como é que a gente dá conta disso? Essa é uma questão de vestibular agora, hein? Como é que a gente atende ao espírito de verdade? Para que não haja competição, espírito de competição, né? Porque o que a gente quer é a unificação. Para que esse espírito competitivo ele não prevaleça e traga dano à obra, o espírito de verdade diz que a gente tem que impor silêncio ao ciúme, às discórdias, e aí nesse discórdias é um combo, né? Que as discórdias vão acontecer por conta de uma série de outros sentimentos e emoções e atitudes. Que a gente vai passando pela leitura, é aquilo que a gente disse um pouco antes, e a gente essencializa, às vezes, o que o texto traz, a gente não para pensar no miúdo do texto, né? Então, pensando no miúdo dessa fala do Espírito de Verdade, ele está sugerindo e recomendando que a gente imponha silêncio. O que é esse impor silêncio? Helena, pode falar? Eu entendo que seria a gente trabalhar em nós mesmos, né? Aceitando os outros, que cada um está no seu tempo, né, evolutivo, né? Nós somos diferentes, né? E seria, né, resumindo tudo isso, seria o perdão e o amor. Né? Porque a partir do momento que eu perdoo meu irmão por uma falha, né, que tenha no movimento, qualquer outra coisa, eu estou amando, né? Agora é uma palavra forte, né, Helena? Impor forte, não é? É forte porque eu acho que é para nos fazer sacudir mesmo, né? Porque tem que ser, porque veja bem, né? Não é fácil. Eu me lembro aqui do domar as más tendências também, que é outra palavra forte. E eu queria que a gente pensasse, né, nisso, porque a tarefa não é fácil, não. Claro, O não julgar, né? O não julgar é várias emoções. Exatamente. Tem muita coisa. Exatamente. É profundo. É.
Flávia? Então, para mim, quando fala que esse impor silêncio aos vossos ciúmes, realmente é uma coisa que vem pela disciplina, né? Me remete muito à disciplina, mas, ao mesmo tempo, quando fala nesse silêncio, eu penso em sermos compassivos, né? Conosco e com aquele que ombreia conosco, no trabalho, né? Ou onde quer que seja, e, e também ao acolhimento, ainda do outro e de mim. Porque para eu impor silêncio, primeiro eu tenho que reconhecer de que sou ainda ciumento e que sou beligerante. Porque se eu não reconheço isso, eu vou sempre pensar que o problema é do outro. Então, eu acho que aí entra muito da compaixão, do acolhimento às nossas imperfeições, aí nossas eu digo minha, no caso, colocando para mim, né? Porque aqui está falando aos vossos, né? Então, um acolhimento a essas fragilidades que eu ainda tenho e procurar entender aonde que surge isso. Porque senão eu não consigo silenciar. Eu vou me colocar no local de vítima que eu vou ser ali o prejudicado sempre. E aí vou levar isso para um grupo menor ou maior, e aquilo vai extrapolar e vai perder o controle, vai sair de controle. E vai gerar o quê? Um prejuízo para a obra. É meu pensamento, assim, bem assim, né, para mim. É isso aí, isso mesmo, Flávia. Alessandro? Na minha percepção aqui, essa frase do Espírito de Verdade, a gente consegue, assim, a meu ver, olhar aqui a ideia, né, da união dos espíritas, né, que ele está focando no irmãos, trabalhemos juntos, unamos, e também quando ele fala na obra, uma coisa maior, que a gente viu aqui a questão da unificação, do movimento espírita, a gente for trazer, né, para o nosso estudo de hoje. Porém, quando ele coloca essas frases, assim, também me veio esse pensamento de disciplina, me veio o pensamento do esforço próprio, né? Como dizer para nós, como a gente está aqui alinhando mais ou menos nessa linha de raciocínio. Se a gente for pensar assim, a unificação só é possível através da união. Mas se a gente for pensar em atividades que a gente crie essa união, a gente vê que, no fundo, é muito difícil pensar na união sem pensar no que é a base nossa como espírita, né? Que é a renovação íntima. A gente sente ciúme, a gente sente essas coisas. Ele não está falando que não vai sentir, está falando, imponha, né, disciplina seus ciúmes, que vai ter ciúme nosso, sim, vai ter discórdia, uma tendência à discórdia. Então, é quase que uma realidade que ele está colocando para nós. Sim, precisamos trabalhar numa obra maior, que a gente vai ter que a ideia do movimento, unificação, decorrente da união, mas, no fundo, isso só é possível trabalhando internamente. Os nossos bloqueios são mais internos mesmo. Me chamou a atenção, assim, na questão dos objetivos, e aí é uma coisa que eu sempre fico pensando, em como trabalhar a união dos espíritos, né? Que a gente tem muitas ideias em trabalhar a unificação. Aqui a gente está trabalhando a unificação, mas talvez, no fundo, essas atividades administrativas também, de alguma forma, estão nos unindo, né? Estão nos unindo. Só o fato da gente aqui exercer o silêncio ao ouvir a opinião do companheiro, né? Só é possível essas reuniões, como nós estamos fazendo aqui, exercendo o respeito, o ouvir, né? De não tentar impor as nossas linhas de raciocínio, mas também
buscando pontos de convergência, acabam também produzindo união. Então, assim, é muito dinâmica a vida, né? Mas eu vejo por esse lado. Se a unificação ela se fortalece, ela é um processo que decorre de, ou a partir de, ou também focada na união, a união também só é possível com a renovação íntima, não tem jeito não, porque ciúme nós vamos sentir, essa tensão interna sempre vai estar presente. Isso aí o Espírito de Verdade coloca aqui de forma bem clara, né? Exato, Alessandra. Eu vou passar para a Celinha e para o seu Geraldo, só para poder não perder o fio da meada ali. O Alessandro trouxe aqui, né, a Helena, a Flávia. Realmente, essa fala do Espírito de Verdade, se a gente faz a leitura do conjunto, a gente pensa só no processo, né, da união e do trabalho. Mas o que o Espírito de Verdade está buscando no fechamento dessa fala é exatamente isso aí. É a nossa efetiva transformação moral. É o trabalho de transformação moral que a gente precisa buscar. E que, às vezes, a gente, por exemplo, o fato de o Alessandro estar falando e eu estar ouvindo é sinal de que a gente está aprendendo a regra da convivência, né? Mas quando o Alessandro dizia ali, eu ficava pensando assim, eu me calo, eu me silencio, eu não retruco, eu não discordo, às vezes, de uma forma mais efusiva do outro, mas eu estou fazendo isso porque é o que eu estou sentindo. Isso aqui é só uma provocação, tá, gente? São pensamentos que a gente vai carregando também. Ou porque racionalmente eu sei que eu não devo fazer isso, porque eu estou num grupo tal. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando? Porque eu peguei um gancho no que o Alessandro falou, me lembrei disso, porque a transformação moral, ela realmente é algo que é trabalhoso. Então, às vezes, a gente faz determinadas coisas, ainda não porque a gente, dentro, é a tensão que a gente está vivendo, que o Alessandro falou. A gente está naquela tensão, a gente não faz por aqui, ó. Mas, às vezes, a gente não está fazendo por aqui, a gente está fazendo porque racionalmente eu sei que não é adequado, não é isso, não é aquilo outro. E aí a tensão dentro de nós, ela passa a existir, porque moralmente, a estrutura mesmo, ela ainda não foi modificada. E é isso que o Espírito de Verdade está querendo, por isso que ele fala ali firmemente, impor silêncio. Mas impor como? Não é reprimir. Não é reprimir. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, né? Celinha, que levantou primeiro, que seu Geraldo a mão. Pode falar, Celinha. Deixa a Celinha falar. Quer falar, seu Geraldo? Pode falar. Pode falar, pode falar. Contato. Então, eu me coloco aqui, penso também num aspecto, que é a humildade. O mais importante é o coletivo, não é o individual. Então, quando ele fala, vinde a vós, chamo servidores, vós que soubestes impor silêncio para que não viesse nenhum dano à obra. Então, a obra é o mais importante, a causa é o mais importante. E a gente, se não trabalhar com sentimento de equipe, de forma humilde, sem querer brilhar, sem querer aparecer, mas o importante é que o outro apareça, brilhe, realize, é a realização, eu entendo dessa forma. Obrigada, Celinha. Seu Geraldo? Então, é só para acrescentar aí, eu entendo assim, esse impor, ele denota muito a persistência, sabe? Porque nós, assim, em geral, nós somos meio que rebeldes, né? E a gente sempre encontra o mas. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas porque o outro fez e tal. E esse impor, eu penso que uma dos ângulos que a gente tem que analisar é a persistência, né? A humildade, a opção de coisas que já falaram aqui, mas essa persistência, porque
senão a gente não consegue. Essa transformação moral, como foi falado aí muito bem, é só pela persistência, porque a gente faz, daqui a pouco erra, faz e erra, né? Faz pelo racional, esquece o coração e torna a fazer. Então, essa persistência me chama muita atenção. Eu acho que ele foi forte aí, é uma palavra mesmo, uma expressão forte, né? Para mostrar que nós não podemos esmorecer. Só isso. Exatamente. Tem que ser forte mesmo, viu? Para lidar com a gente tem que ser. Pois é. Ali. Vamos então, para a gente poder ir fechando, né? Nem todos os que se dizem espíritas pensam da mesma forma sobre todos os pontos. Isso eu acho sensacional. A divisão existe de fato, e é muito mais prejudicial porque pode acontecer que não se saiba se, num espírita, está um aliado ou um adversário. O que faz a força é a universalidade. Ora, uma união franca não poderia existir entre pessoas interessadas, moral ou materialmente, em não seguir o mesmo caminho e que não perseguem o mesmo objetivo. 10 homens sinceros, unidos por um pensamento comum, são mais fortes do que 100 que não se entendem. Está lá em Obras Póstumas, Constituição do Espiritismo. Sensacional a fala de Kardec. Seguindo. Por que a gente trouxe essa imagem aqui? A gente trouxe essa imagem exatamente por conta dessa fala, dessa fundamentação aqui. Nem todos os que se dizem espíritas pensam da mesma forma sobre todos os pontos. A gente queria puxar isso daqui, né? Porque aí depois Kardec vem falando, né, da necessidade de a gente ter, sim, um objetivo comum. A gente tem as nossas diferenças, mas a gente precisa de um objetivo comum. E aí a gente se lembrou, eu não vou contar a história, obviamente, mas vocês vão se lembrar só pela figura daquele conto de um rei que, observando que os seus súditos estavam divididos, discutindo muito, divergindo muito, e um querendo fazer com que seu ponto de vista vencesse o ponto de vista do outro, ele então fez um experimento, né, que foi convidar então um grupo de cegos e fez um desafio a eles, né? Eles eram cegos de nascença, que eles pudessem, cada um, definir o que era um elefante. E levaram o elefante ali para o palácio e colocaram os cegos, cada um, numa parte, tocando numa parte desse elefante. Um foi para a tromba, o outro para a presa, para a orelha, para a barriga, perna, rabo. E quando o rei foi perguntando um a um o que era um elefante, cada um descreveu esse elefante a partir da perspectiva com que tocava aquele animal. E aí, cada um trouxe uma definição diferente. Um dizia, se assemelha a uma grande parede de madeira, o outro a uma serpente, e foram várias as definições. E quem acompanhava de fora via que, na verdade, cada um apresentava uma perspectiva, mas que somadas dariam a descrição do elemento num todo. Então, nem tudo que é divergente é também excludente. Aquele, às vezes, que traz um ponto diferente, uma perspectiva diferente da que nós estamos buscando ou analisando, ele pode trazer um frescor, um vento novo, ele pode trazer uma atenção para nós ali de um outro aspecto que nós até então não havíamos avaliado. Então, é soma, a gente não carregar, né, essa ideia de que, se para nós faz todo sentido que seja daquele jeito e para o outro não faz, que um de nós está errado. Na verdade, nem sempre é isso que acontece, né? Então, nem tudo que é divergente é também excludente, assim, a situação em que a gente chega. E para a gente já ir aqui, né, fechando as fundamentações, Kardec, na Revista Espírita, ele diz assim: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. Coloquei em destaque, gente, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os
a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades e desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Olha que espetáculo isso. Porque, na verdade, né, todo o trabalho da diretriz 6, que é um trabalho de grupo, de união, de integração, ele se sustenta no esforço individual de melhora nossa. Aquilo que Alessandro comentava agora há pouco, né? É aquele nosso processo de trabalho íntimo, de olhar para dentro, porque aí automaticamente a gente vai colocar para fora aquilo que está fazendo sentido e significado para nós. Alguém quer comentar essa fundamentação ou podemos seguir? Porque até por conta do nosso tempo aqui, né? Vamos adiante, então. Chegamos na última etapa, que traz agora, né, a contribuição de alguns benfeitores espirituais, trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo, é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Sempre a humanidade, viu, gente? A gente está, né, desde o iniciozinho da nossa conversa, a gente, né, tem se deparado com essa afirmativa. Reunir elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação na ordem superior que nos orienta o idealismo é serviço de indiscutível benemerência, porque demanda, olha aí novamente, sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante a partir do respeito que devemos uns aos outros. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente a que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E, se alguém quiser falar, fique à vontade, só interromper, tá? O serviço da unificação, é bem conhecida essa fala de Dr. Bezerra de Menezes, né? É urgente, porque define objetivo a que devemos todos visar, mas não apressado, porque não nos compete violentar consciência alguma. É urgente porque é necessário, mas não é para ser feito a toque de caixas, nem na imposição, porque não se pretende violentar consciência alguma. Sempre o respeito, né? Não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à aceitação tácita, sem a discussão ou exame das informações. Convidamos-vos à verdadeira dinâmica do amor. Então, não é para a gente aceitar tudo, é para a gente pensar, raciocinar, é a fé raciocinada, né? Mas é fazer isso dentro dos laços de afetividade. Recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida ruim. Todavia,
Ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Unificação, sim, união também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. E, para finalizar a fundamentação, a tarefa da unificação é paulatina, a tarefa da união é imediata. A unificação é processo. A união a gente precisa trabalhar já, porque a unificação é a consequência da união. Enquanto a tarefa do trabalho é incessante, porque jamais terminaremos o serviço, desde que somos servos imperfeitos e fazemos apenas a parte que nos está confiada. E a gente encerra a fundamentação, demos-nos as mãos e ajudemos-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Pessoal, antes de a gente finalizar aqui e eu peço desculpas porque a gente está, né, acelerando, mas antes de a gente finalizar com as ações e projetos, que vem agora na nossa etapa final, alguém quer fazer algum registro, algum comentário de algo que tenha despertado a atenção aí nessas falas, que são bem marcantes, né? Sim, seu Geraldo? Não, só me chama a atenção nesse parágrafo aí, quando ele diz assim, né? A tarefa da união é imediata, enquanto a tarefa do trabalho é incessante, porque jamais terminaremos o serviço desde que somos servos imperfeitos e fazemos apenas a parte que nos está confiada. Uhum. Esse aqui, em outras palavras, é o processo reencarnatório. Isso. Porque nós paramos num determinado ponto, voltamos para terminar, ou outros voltam e terminam, Isso. ou avançam mais um pouco, né? Isso. É muito interessante, é muito profunda a colocação dele, né? Sobre um outro enfoque, e ele aborda essa questão da continuidade da vida, da lei do progresso, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Bom, para a gente fechar, as ações e projetos que são propostas aqui no nosso plano de trabalho, só para a gente olhar para elas, né, lembrando que elas não são molduras desenhadas, definidas, né, só recordando isso. Na verdade, elas são indicadores, elas são apontamentos, e a partir delas é que cada um, dentro do seu contexto, vai desenhar o seu projeto e a sua ação. Então, a gente vai fechar aqui com essas ações e projetos, tá? Então, quais são as indicações que o plano de trabalho traz para nós? Como órgão unificador, como centro espírita, promoção e realização de amplo trabalho para tornar conhecidos em todos os centros espíritas os documentos que, dentro dos princípios espíritas, colaboram na execução de suas atividades. Esse plano de trabalho se encaixa aí numa ação. Aqui eu acho que o tempo todo a gente tem que pensar assim, como fazer, né? Quando fazer? De que forma desenvolver? Acho que são as perguntas que vão nos norteando aqui para que a gente pense, né? Como fazer com que esse plano de trabalho, por exemplo, ele seja acolhido lá no centro espírita? De que forma, né? Difusão ampla de programas de apoio às atividades dos centros espíritas, como práticas mediúnicas compatíveis com os postulados espíritas codificados por Kardec, atendimento espiritual, evangelização da criança, do jovem, da família, assistência e promoção social espírita, comunicação social e orientações administrativas e jurídicas. A promoção, o terceiro é muito importante, de formação continuada e realização de estudos, encontros, seminários, oficinas de trabalho, nas modalidades presencial, virtual e ou híbrida,
voltados à capacitação e ao aprimoramento dos espíritas. Deixa eu só tirar aqui a barrinha que está me atrapalhando aqui. Sobre os princípios da unificação e suas atividades. Tudo bem até aqui, pessoal? Promoção e realização de visitas aos órgãos de unificação e aos centros espíritas, nós falávamos sobre, né, agora há pouco, levando o apoio fraternal de que possam eventualmente necessitar. Estímulo ao desenvolvimento de ações pelos órgãos de unificação que contemplem o registro e a memória do movimento espírita em âmbito local, estadual e nacional. É bem bacana esse resgate da história, porque a gente vai vendo, né, como é que tudo começou, quantas mãos já passaram para entregar para nós o que nós recebemos hoje, como é que esse algo precioso que a gente recebeu hoje está sendo trabalhado por nós, para que a gente também entregue para quem está vindo mais adiante. Então, esse resgate dessa memória é muito importante. Incentiva o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações voltadas à unificação do movimento espírita em âmbito local, estadual e nacional, de modo a garantir a realização e o aprimoramento contínuo das ações. Solidariedade entre os órgãos de unificação no estímulo e orientação às instituições espíritas, auxiliando-as na organização das atividades doutrinárias, assistenciais ou administrativas. Organização, implantação e desenvolvimento de canais de comunicação entre os órgãos de unificação nacional, estaduais, regionais e centros espíritas, e mapeamento periódico dos centros espíritas e das atividades oferecidas nas cidades, regiões e nos estados, de modo a fortalecer pontes de comunicação e auxílio mútuo, disponibilizando os resultados e informações em canais apropriados. Vejam que são todas indicações, a gente não tem projetos prontos, mas as ideias para os projetos. E fechamos. Fortalecimento das ações de unificação do movimento espírita e dos vínculos de união entre equipes de colaboradores, por meio da integração das áreas funcionais e das atividades espíritas, em nível local, regional, estadual e nacional, fortalecimento do trabalho em equipe nas atividades do Centro e do Movimento Espírita, de maneira solidária, impessoal e comum, e fortalecimento de elos fraternos de união, auxílio e respeito, a autonomia das instituições espíritas, evitando posturas de parcialidade, partidarismo, subordinação, ou outras incompatíveis com a doutrina espírita. E sobramos com essa última, realização de atividades que possibilitem o intercâmbio de informações e de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os órgãos de unificação e as entidades especializadas. Então, pessoal, essa é a nossa diretriz 6, né? Muito robusta, que dá pano para manga mesmo, para a gente pensar, porque ela trabalha tanto o grupo quanto o individual, e a gente agora deixa a palavra para aqueles que quiserem fazer algum comentário, um acréscimo, uma observação. A palavra é de vocês. Alessandro? Assim, pensando de uma forma bem pragmática, né? Me parece que essa diretriz 6, ela acaba trazendo mais ferramentas, mais ideias de trabalho para os órgãos de unificação, né? Principalmente as AMEs municipais. Tem a tendência, assim, eu fico pensando, lógico que é um plano de trabalho, a FEB é para todos, mas um trabalhador da casa espírita, como nós aqui também somos, né?
cada um de nós também está vinculado a uma casa espírita, mas a gente tende a pensar na atividade das casas espíritas, e acaba sendo lógico isso, para atender o público, né, frequentador. Então, a gente acaba, e isso já traz bastante demanda de trabalho, de preocupação. E aqui a gente vê que a gente trabalhar numa atividade mais meio, todas as propostas vão fazer mais sentido para quem já está no movimento de um órgão federativo. Assim, pelo menos a impressão que eu tive, talvez seja até uma impressão mais pessoal, mas assim, para as atividades de AMES, lógico que nada exclui aqui, ele não fala quem faz, né? Ele só está sugerindo as atividades. Mas já traz bastante ferramentas, bastante sugestões de atividades que fazem muito sentido, que talvez seja o carro-chefe, talvez não é o carro-chefe, principalmente dos trabalhos dos órgãos federativos municipais, a impressão que eu tive aqui, né? Principalmente os municipais. São sugestões bem práticas. São, né? Porque como trabalha a unificação do movimento espírita, né? Então, de fato, assim, exige uma participação maior e mais intensa dos órgãos de unificação mesmo. Mas a gente fica também pensando aqui no que diz respeito à questão da união, que aí é lá no miúdo também do centro espírita, né? Que essa união dos espíritas é a partir do trabalho, da orientação, da partilha, que os órgãos unificadores fazem junto às instituições e vice-versa, porque, na verdade, quem alimenta as federativas, né? Quem alimenta é a instituição espírita com aquilo que acontece lá. Então, primeiro, a gente tem esse movimento, não é daqui, não é de cima, né? Porque não existe o em cima, né? Mas não é algo que venha para chegar lá na instituição a revelia, mas, na verdade, é aquilo que acontece lá no miúdo da instituição, que vai chegando para um órgão unificador e que vai levando para outros órgãos unificadores, né, que tem uma extensão maior de campo de atuação para que se discuta e depois se adapte, se encaminhe lá para a instituição. Eu acho que é uma alimentação, né? No que diz respeito à unificação, é muito realmente o órgão unificador, embora a instituição espírita esteja junto, porque ali a gente tem a orientação de que se conheçam os órgãos unificadores. Lembram que nós passamos por essa leitura ali? Né? Que é importante que se visite, né, uma AME, que se conheça, que esteja na AME, que esteja, enfim, é importante. Então, a gente, é o que você disse, Alessandro, tem material para trabalhar à vontade. Bom, se encerramos, a gente passa, seu Geraldo, eu não sei se a gente vai, né, ter aquele breve minutinho. Sheila, eu vou só pegar um outro quesito pequeno aqui, Sim. a gente ir fechando mesmo, né, o nosso tempo, enriquecendo, porque às vezes alguém quer falar mais alguma coisa, às vezes uma colocação que eu vou fazer aqui provoca, às vezes, algum comentário, né, eu acho que é importante. Eu não anotei aquela belíssima fala do Honório Abreu que você colocou aí, mas, assim, no geral, a ideia é trabalhar no âmbito grande, trabalhar grande a unificação, trabalhar grande, fazendo o pequeno com muito amor, vamos dizer assim, com muito amor e dedicação. É mais ou menos isso, né, Sheila? O resumo? Ele colocou assim, trabalhar pela unificação é pensar grande, trabalhando no pequeno da órbita com carinho e amor. Exato, exatamente, né? Então, eu estava vendo aqui um quesito que você colocou mais no final aí, acho que é o antepenúltimo, que fala assim, fortalecimento do trabalho em equipe nas atividades do centro e do movimento espírita, de maneira solidária, impessoal e comum.
E no item seguinte, a FEB colocou assim, fortalecimento de elos fraternos de união. Então, à medida que nós começamos a trabalhar em equipe, né, de uma forma solidária, de uma forma impessoal, esse impessoal ele é fundamental, né? Ele impessoal e comum, né, vai fortalecendo esses laços, né? E essa fala que a Honora Abreu trouxe, quer dizer, em outras palavras, é exatamente isso. É a gente pensar grande, num movimento enorme, né, mas fazendo pequeno, né, pequeno, de uma forma impessoal, de uma forma comum, né, trabalhando, aí, obrigado, né, então, trabalhar é pensar grande de uma forma e trabalhar no pequeno. Então, trabalhando em equipe, né, hoje, né, já há alguns anos, no geral, até as empresas têm intensificado muito essa questão do trabalho em equipe, né, e no Centro Espírita não é diferente, né? Então, é preciso que nós intensifiquemos esse tipo de atitude, esse tipo de atividade nos nossos, sejam órgãos federativos, nas nossas instituições, para que a gente possa realmente, né, ter esses elos fraternos unidos, né, e cada vez mais fortalecidos, né? Mas se alguém quiser ampliar ou comentar algo ainda, nós temos 10 minutinhos que podemos aproveitar, se vocês desejarem. A verdade é que você fez um trabalho muito primoroso, sabe, Sheila? E botou todo mundo para pensar. E eu estou aqui também meditando em tanta coisa que a gente recebeu, né? A misericórdia divina trouxe para nós aí um material extraordinário, né? De uma apresentação muito boa, muito legal. E é isso que o Alessandro falou aí, é muito material e é para pensar mesmo, para refletir mesmo, né? Pode falar, Célia. Aí a gente já começa, né, a ver a questão prática. É tão diferente quando a gente pega o texto e lê. Cada um lê o texto na sua casa. Eu já li, eu já conheço o conteúdo. E quando a gente estuda em equipe, né, em conjunto, quanta coisa a gente vai percebendo, vai refletindo. Esse aí é um modelo pequenininho, né, do que é da proposta, né, de união, de unificação, de trabalhar em equipe, de cada um colaborar em alguma coisa. É só uma basezinha, mas é assim, né? E trazendo isso para todas as ações e o conteúdo do movimento espírita, a gente vai vendo, se a gente trabalhar assim em equipe, mas quando trabalhamos em equipe, é melhor falar assim, a produção é maior, né? O resultado é melhor, cada um fica mais envolvido, são várias cabeças pensando e o resultado, né? O conteúdo vai crescendo. Olha como ficou grande o conteúdo do capítulo, grande assim, grandeza, o capítulo 6, né? Quantas coisas, se a gente tivesse lido individualmente, não teria observado. Muito obrigada. Muito bom esse trabalho. Verdade, Célia, verdade mesmo. Então, pessoal, a gente pode caminhar para o nosso encerramento. Alguém vai falar mais alguma coisa? Senão, a gente vai encerrar, né? Até com saudade do estudo, né? No princípio do ano, depois a gente vai voltar a conversar, né? Para a gente se programar melhor, talvez um horário ou dia, vocês vão pensando, né? E numa oportunidade aí, através do grupo, né, do WhatsApp, a gente comunica, porque hoje também a gente não sabe ainda bem como vai ser, nesse final de ano, essa virada e tudo mais, mas a gente volta a falar, né, para a gente se organizar, para a gente fechar o plano, se Deus quiser, né, no primeiro semestre do ano que vem, né? Ok? Vamos então encerrando. Você vai falar algo mais, Sheila, ou podemos fechar? Podemos fechar, né? Podemos. Podemos?
Ok. Então, vamos deixar com o Alessandro, pode ser, Alessandro? Você fazer a prece para nós? Pode ser. Por favor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Perdoa, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, pois vosso é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, com esta oração que o Senhor nos ensinou, agradecemos essa oportunidade de reflexão, de estudo, em torno deste plano de trabalho. Que ele possa nos trazer mais clareza sobre os objetivos que precisamos alcançar e sobre formas, projetos, ações que possam, de alguma forma, materializar esses objetivos. Que o Senhor possa nos dar força, mais disposição, mais vontade real e clara de realmente tirarmos dos nossos próprios corações todos esses sentimentos negativos, todas essas imperfeições que, de alguma forma, nos atrapalham a trabalhar de forma efetiva, de forma mais maleável e inspirada no movimento de unificação. Que o Senhor possa dominar a todos nós aqui presentes, as instituições aqui representadas. E com a vossa permissão, damos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Obrigado, amigos. Bom final de ano para todos. Um abraço do coração.